Meu irmão, minha irmã, você crê que o Espírito Santo de Deus quer falar com cada um de nós essa noite? Amém. Amém? Então fala para o irmão que está do teu lado. O Espírito Santo quer falar com você. O Espírito Santo quer falar com você. Vira para trás. Vira para trás, vira para frente. Diga isso. O Espírito Santo quer falar com você. O Espírito Santo quer falar com você. Agora você põe a mão no seu coração e diz assim: o Espírito Santo quer falar comigo. Fala isso, o Espírito Santo quer falar comigo. Fala, Espírito Santo. Tenha liberdade de falar comigo. Tenha liberdade. Então abaixe sua cabeça, meu irmão. Ore ao Senhor agora. Pai, é momento da tua palavra. Eu quero ouvir a tua palavra. Fala comigo, Senhor. Meu Deus querido, Pai soberano, nós estamos aqui agora, Senhor, com a Tua palavra pronta para ser lida. Pai, nós queremos não somente ouvir por ouvir, mas queremos que essa palavra possa penetrar em nosso coração, remover aquilo que está dentro de nós, mexer com as nossas entranhas. Meu Deus, em nome de Jesus, nós estamos inconformados, ó Deus, com a nossa vida, com esse tempo, e estamos, ó Pai, nesse momento adentrando esse assunto de relevância suprema, que é o avivamento, e nós queremos, ó Pai, não somente entender sobre isso, mas queremos viver a respeito disso. Portanto, Espírito Santo de Deus, assim como acabamos de orar, que o Senhor mexa conosco, quero dizer que o Senhor tem liberdade de trabalhar esse assunto em nossa vida, nesta igreja, nas nossas famílias. Meu Deus, em nome de Jesus, Espírito Santo de Deus, o Senhor conhece o quanto nós somos falhos e dependentes do Senhor, o quanto nós somos carentes, ó Pai, de ouvir essa palavra e essa palavra encontrar corações e mentes, Pai, abertas. Tira de nós toda a incredulidade, todo o coração duro, toda a situação, ó Pai, que nos tire a concentração desse momento. Não permita que o nosso pensamento possa se distanciar desse momento de concentração. Não permita que o nosso corpo físico nos deixe cansados a ponto de nós perdermos também o entendimento, mas dá-nos, ó Pai, esperteza, ânimo, concentração e principalmente, ó Pai, um coração humilde. Ajuda-nos nesse momento tão precioso da nossa vida, dentro desse culto que nós te ofertamos, desse momento de adoração, desse momento de louvor, desse momento que estamos aqui, Pai, em plena comunhão com o Senhor, porque temos absoluta convicção que o Senhor está aqui conosco. Sabemos que nós não somos merecedores, mas sabemos também que nós estamos aqui porque Jesus Cristo nos ligou, Jesus Cristo nos trouxe aqui, o sangue de Jesus é que nos salvou, e se estamos aqui é por conta exclusiva da sua graça e da sua misericórdia, e é por causa disso, Senhor, que nós temos a convicção, até mesmo a ousadia, de com temor e com tremor, reivindicar do Senhor autoridade sobre essa palavra, poder sobre essa palavra, para que possamos não somente, Pai, estarmos ouvindo, entendendo, mas vivendo essa palavra. Abençoa esse teu servo, Pai, que precisa desesperadamente da sua unção, da sua orientação, para que possamos, ó Deus, falar as tuas palavras, falar, ó Pai, aquilo que o Senhor quer que nós falemos, aquilo que nós possamos traduzir para o teu povo, para a minha vida, Pai, entendimento, sabedoria e transformação de vida. Em nome de Jesus, amém, Senhor. Amém, graças a Deus. É com esse espírito humilde que nós temos que nos reportar ao Senhor. Espírito humilde, porque nós precisamos estar sempre prontos a ouvir a voz de Deus. E nós vivemos tempos de dificuldade de ouvir. Nós vivemos tempos onde o corre-corre da nossa vida, da nossa existência, nos deixa pouco tempo para ouvir. Às vezes até mesmo a nossa pouca fé nos faz ter dificuldade para ouvir. Às vezes até mesmo a nossa falta de interesse pelas coisas de Deus nos faz também com dificuldade para ouvir. Mas agora, em nome de Jesus, cada um de nós estamos aqui tomados pelo poder do Espírito Santo. Cada um que nos vê também pela internet, sinta isso agora, onde você está vendo esse programa,
nesse culto, que eu quero que você saiba que você também está sendo tomado pelo poder do Espírito Santo. É preciso que nós nos entreguemos ao Senhor. O poder do Espírito Santo é tremendo, mas é necessário que nós tenhamos comunhão, abertura de coração, humildade, serenidade, confiança e fé. Pois sem fé é impossível agradar a esse Deus. Mas por fé nós podemos transportar toda a incredulidade, toda a montanha de incredulidade que às vezes paira na nossa mente e faz com que nós fiquemos áridos. O pastor Hélio pregou no domingo passado o quanto nós precisamos realmente dessa essência da fé através daquilo que o Senhor tem para nós. Não podemos ser áridos, não podemos ser secos. Nós precisamos estar abertos para receber a palavra do Senhor. É importantíssimo, é imperativo que você fique aberto, que eu fique aberto para a palavra do Senhor. Abra sua Bíblia em Abacuque, capítulo 3, versículo 2. Abacuque está ali no final da Bíblia, quase perto de Mateus, aqui, um pouquinho antes de Mateus. No final do Velho Testamento. Volta um pouquinho aí de Mateus para trás e você vai encontrar isso. Abacuque capítulo 3, versículo 2. Assim diz a palavra do Senhor: tendo ouvido, ó Senhor, as tuas declarações, e me sinto alarmado. Aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos, e no decurso dos anos, faze-a conhecida. Na tua ira, lembra-te da misericórdia. Aleluias. Que Deus se digne a nos abençoar com a leitura dessa palavra. Vou ler de novo. Tenho ouvido, ó Senhor, as tuas declarações, e me sinto alarmado. Aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos, faze-a conhecida, e no decurso dos anos, faze-a conhecida. Na tua ira, lembra-te da misericórdia. Abacuque está aqui fazendo um apelo veemente para Deus. Abacuque está, nesse momento, colocando para Deus que ele quer que a obra do Senhor, no meio do seu povo, se aviva. Qual era o tempo de Abacuque? Mesmo tempo, ele era contemporâneo de Jeremias. Um tempo onde o povo de Deus recebia as orientações de Deus, mas entrava por esse ouvido, saía por esse. E o povo se entregava à cultura da época, se entregava às ideologias da época. O povo se entregava às circunstâncias dos povos vizinhos. O povo ficava numa religiosidade vã, fria, inerte. O povo ficava místico, porque o povo acreditava que porque tinha um templo de Deus no seu país, na sua capital, que eles poderiam fazer o que bem entendesse, que Deus continuaria os protegendo, os amparando, os guiando, apesar deles agirem de maneira absolutamente errada, contrária à vontade de Deus. Você tem uma ideia de como Abacuque tinha uma visão severa contra o povo? Volta um pouquinho aí, capítulo 2, versículo 18 e 19. Olha o que ele fala: que aproveita o ídolo, visto que o seu artífice o esculpiu, e a imagem de fundição mestra de mentiras, para que o artífice confie na obra, fazendo ídolos mudos. Ai daquele que diz a madeira acorda, e a pedra muda, desperta. Pode o ídolo ensinar? Esse está coberto de ouro e de prata, mas no seu interior não há fôlego nenhum. O Senhor, porém, está no seu santo templo, cale-se diante dele toda a terra. Ele está contemplando a atitude do povo. Um povo que é um povo de Deus, mas que é um povo idólatra. Um povo que absorveu todo o contexto pagão do povo ao redor e vivia aquilo dentro da cidade de Jerusalém.
pasmem, até mesmo dentro do templo. Então, Abacuque faz uma oração extremamente voltada para que o poder de Deus mesmo venha sobre o povo e avive a sua obra. Avivamento, queridos. Avivamento. Nós estamos tratando desse assunto que, sem dúvida nenhuma, é um dos maiores assuntos que tem a ver com a vida da igreja, com a vida do cristão, com a vida das famílias cristãs. Avivamento. E nós vamos trabalhar esse assunto ao longo do mês todo. E não queremos simplesmente estar tratando de um assunto de maneira burocrática. Até porque avivamento tratado de forma burocrática, o que seria burocrático? Tratar de avivamento pelo nome avivamento, pelo conhecimento do avivamento, para entender sobre o avivamento. Mas não é essa a nossa intenção. A nossa intenção é que haja um despertamento dentro do seu coração com respeito a esse tema, com respeito a essa realidade. O que é avivar? Se for na etimologia da palavra, no entendimento da palavra, é reviver mortos, trazer vida para o morto. E quando Abacuque fala que tem que avivar a obra do Senhor no meio do seu povo, ele está dizendo: Senhor, o nosso povo, nós como povo estamos mortos. E ao longo da história da igreja, avivamento sempre se notorizou como momentos de grandes revoluções, momentos de grandes transformações. Avivamento sempre entrou na história da igreja em momentos críticos da igreja. Quando Abacuque pede isso para Deus, é porque avivamento vem de Deus. Avivamento não é obra do homem. Avivamento não é obra do interesse exclusivo do homem. Avivamento vem de Deus. E Deus, quando derrama do seu Espírito Santo sobre uma comunidade, essa comunidade cheia do Espírito Santo tem mudanças radicais. Por isso que avivamento é imprescindível para a vida da igreja, a sua vida, da minha vida. É imprescindível na vida da tua família. É imprescindível nós entendermos e compreendermos a importância de uma igreja avivada. Portanto, a nossa oração tem sido: Deus, aviva o teu povo. Aviva o teu povo. É preciso que você abra realmente o coração e a mente para que essa postura seja algo que você queira, que esse procedimento seja algo que você deseje, que essa condição de ser seja tua vida, uma vida que busque o avivamento. Porque o avivamento, eu repito, o avivamento é trazer vida a quem está morto. E Abacuque está falando da igreja isso. Se nós olharmos a realidade da nossa igreja, e quero citar a igreja como um todo, mas vou buscar realmente esse entendimento para a nossa igreja, para todos nós que estamos aqui, nós vamos compreender que Deus interviu na igreja ao longo da história dela, sempre de maneira muito oportuna. Era importante, era momento, tinha que fazer a interferência de Deus para revolucionar a igreja. Eu quis fazer aqui um pequeno relato histórico para a gente compreender o que aconteceu ao longo da história, de forma extremamente resumida. Podemos aqui passar o mês inteiro só falando dos avivamentos que aconteceram na história da igreja. Primeiro grande avivamento, sem dúvida nenhuma, foi o Pentecostes. Quando a igreja, com Jesus, estava vivendo um momento de êxtase com a presença de Jesus na terra. Mas nós sabemos o quanto a igreja local da época não somente não entendeu, como se posicionou contra, a ponto de o crucificar. Mas esses mesmos que andavam com Jesus, eles também tiveram as suas dificuldades. Andando com Jesus, vivendo com Jesus, também não compreenderam devidamente a obra e missão, tanto do próprio Jesus, quanto deles próprios. Precisou que Jesus dissesse para ele: vocês não saiam de Jerusalém, até que venha sobre vós o Espírito Santo. E aqueles mesmos homens, pessoas, que antes desse episódio do Pentecostes estavam fechados,
escondidos, extremamente amedrontados. Quando vem o avivamento sobre eles, quando vem o Pentecostes sobre eles, quando vem o Espírito Santo sobre eles, aqueles mesmos homens começam a ter uma postura ousada, uma postura diferente, uma posição diante da sociedade que surpreenderam até mesmo as autoridades, a ponto de dizer, sem dúvida que esses tiveram com Jesus. Interessante que eles eram conhecidos, mas somente foram identificados como homens que andaram com Jesus depois do avivamento. Porque até então, mesmo Pedro, que era conhecido, no momento que ele negava Jesus, eles perguntaram, não é você um dos que andava com ele? Não sou. Mas você tem um jeitinho assim, parecido em Nazareno? Não. Mas quando Pedro vai à praça, vai à sinagoga e fala com ousadia, se posiciona com ousadia, com conhecimento, as autoridades dizem, realmente, sem dúvida nenhuma, este andou com Jesus. O avivamento de Deus transforma a vida de todo cristão. E tivemos assim, então, ao longo da história, vários momentos. Nós tivemos no século XI, no século XII, na França, um momento interessante. Nesse período a igreja já estava vivendo uma grande pompa, templos magníficos, que existem muitos até hoje, enormes, suntuosos, a igreja vivendo uma pompa muito grande. Olhavam-se para aqueles líderes e eram verdadeiros pavões, homens cheios de alegorias, seus trajes eram trajes realmente que os identificavam de longe, mas as suas vidas não se identificavam com Jesus. Havia uma pompa muito grande da igreja, mas uma igreja absolutamente carente de humildade, de prestatividade. E levanta-se na França, através dos valdenses, uma comunidade que busca a humildade, a entrega, a presença do Espírito Santo. E essa comunidade recebe de Deus um avivamento que muda toda uma região, todo um país, contra toda aquela cultura que estava reinando dentro da igreja, e muda de maneira substancial aquela geração. A igreja de novo vai ter problemas no século XIV, já lá na região da antiga Tchecoslováquia, aonde começa a ter ali o problema gravíssimo das indulgências, onde a igreja vendia por dinheiro a salvação. E começa ali o movimento da pré-reforma, aonde alguns não se contentam com aquilo, não se adaptam àquilo, não acreditam naquilo, não querem participar daquilo, e começam a buscar Deus em oração, em jejum. E o avivamento vem naquela comunidade de uma maneira tão importante, através de um pregador chamado Jean Hus, que muda completamente a posição daquelas pessoas, daquela cidade, daquela comunidade. E eles colocam-se contra aquela postura da igreja de então, com ousadia, mesmo colocando as suas vidas em risco, a morte, mas se colocam com coragem, com determinação. E só é possível isso porque Deus derrama sobre eles um poder diferenciado. E como é que eles conquistaram isso? Através de uma grande humilhação, uma grande busca de Deus, contra tudo e contra todos. Na sequência, nós vamos ver no século XV, na Itália, em Florença, a igreja, com aquela pompa que ainda tinha, agora está passando um tempo de sequidão. Uma igreja seca, uma igreja que não ama, uma igreja que não tem envolvimento com as pessoas, uma igreja que só tem liturgia. E aquele povo se insurgindo contra isso, busca Deus em oração, busca Deus em reuniões, em pequenos grupos, e começa a buscar a Deus em oração, e Deus derrama sobre eles um avivamento tão grande, que é uma igreja viva dentro de uma igreja morta. Uma igreja viva, uma igreja que se compadece dos pobres, uma igreja que se compadece do sofrido, uma igreja que vai em busca daquele que está carente e necessitado. Exatamente o oposto do que a igreja estava fazendo. E Deus transforma uma comunidade inteira, uma igreja atuante, vibrante, amorosa.
Depois sem falar da época de Lutero, nós conhecemos bem a Reforma, quando Lutero se insurge contra todos os dogmas que estavam sendo negligenciados, tratados na igreja, um desvio doutrinários terríveis, tremendos. Depois nós temos uma obra com Calvino, que vai ensinando a igreja a viver uma dependência do Deus Supremo, do Deus Onipotente, do Deus que tem todo o poder para gerar o que bem quer, como quer dentro da igreja. Depois nós temos o avivamento morável, uma igreja que estava dividida já, uma igreja conflitante, uma igreja com um problema de 3 papas, que estavam brigando entre si, elas não se entendiam, só queriam saber de política, só queriam saber de posse, de terra, de domínio, mas não estavam preocupados com o amor às almas, com o amor às pessoas. Era uma igreja extremamente política. E esse povo, os moráveis, se levantam com um coração piedoso e adorador a Deus, adoravam a Deus de manhã, de tarde e de noite, e por conta dessa adoração, eles se põem para ser primeiramente um povo evangelizador. Começa a criar uma evangelização em massa, por um avivamento tremendo que Deus trouxe no coração daquelas pessoas, mudando as circunstâncias também daquela época, daquele período, daquele século. Depois nós temos um avivamento tremendo na Inglaterra. Inglaterra que estava vivendo um êxodo do rural para a cidade. Era o momento da transformação das indústrias, é o momento do descobrimento do vapor, aonde as indústrias começam a ter um crescimento enorme e começam a ter um poder econômico enorme, mas um massacre da mão de obra. As pessoas trabalhavam 16, 18 horas por dia para ganhar um mísero salário. Eram crianças trabalhando, em idade de 8, 9 anos já estavam trabalhando, sem a mínima assistência. E a igreja vendo isso toda passiva, sem envolver-se como deveria. E já era uma igreja evangélica. No entanto, era uma igreja fria, uma igreja que não se solidarizava com o que acontecia com o povo, com os desfavorecidos. Uma igreja que estava compactuando com o poder. Nesse momento levanta Wesley, um estudante universitário, começa a reunir vários estudantes com ele para estudar dentro da faculdade, fazer pequenos grupos para estudar a Bíblia, para buscar através da palavra entendimento e conhecimento daqui a verdade do Senhor. E quando eles começam a estudar, tomam um propósito de ser piedosos, de andar segundo os princípios dessa Bíblia, a despeito de tudo que está ao seu redor. E aqueles pequenos grupos começam a crescer, começam a evoluir, começam a dominar a Inglaterra, e alcança a América do Norte, a Nova Inglaterra. Tudo porque pessoas buscaram em oração, em jejum, a presença de Deus, buscando o avivamento. E esse pequeno grupo domina toda uma nação, domina toda uma circunstância, não mais da Inglaterra, mas da Europa. E por que aconteceu isso? Pelo avivamento, pelo poder de Deus, o Espírito Santo derramado sobre cada vida. Cada vida. E chega nos Estados Unidos. Os Estados Unidos, a Nova América, foi colonizada por quem? Por calvinistas, por batistas, homens sérios, famílias sérias, que levaram para aquela nação princípios e valores de relevância, e procuravam andar nisso, éticos, trabalhadores, homens íntegros, famílias íntegras, que não se desviavam para vícios, que procuravam no trabalho a essência de uma família coesa, firme, na palavra de Deus, e por conta disso o país cresce, a riqueza fica enorme, as famílias ficam importantes, e descambam para o materialismo, descambam para a autossuficiência, e de repente aquele povo que tinha uma herança tremenda, um povo que tinha tradições fortes, firmes, perdem o senso da cristandade e se tornam um povo autossuficiente, não precisam mais de Deus. E nesse momento levanta-se um homem no meio deles, Finney, que começa a pregar com veemência, busca em oração, em jejum, busca Deus de todo o coração e pede que Deus traga de novo para aquela nação o temor ao Senhor. E aquela nação recebe 2 grandes avivamentos. No primeiro avivamento, eles viviam muito em clãs fechados, e o primeiro avivamento faz com que eles comecem a se comunicar entre si, e comecem a abrir mão de toda aquela autossuficiência,
E o segundo avivamento, que logo na sequência, faz com que o povo americano comece a olhar o mundo como um terreno fértil para levar o Evangelho. Se estamos aqui hoje, é por conta desse avivamento. É por conta desse avivamento que veio para cá os missionários, trouxeram para o Brasil a palavra de Deus. E se estamos aqui essa noite com esse púlpito, é por conta desse avivamento que aconteceu nos Estados Unidos, o segundo avivamento. Meus amados irmãos, avivamento é a obra de Deus na vida do indivíduo, transformando esse indivíduo, coração e mente, para a obra do Senhor. Causas do avivamento. Por que o avivamento é importante? Quando a igreja vive um cristianismo nominal. Começa a ser cristã por ser cristã, não por amor a Cristo, não por envolvimento com a obra de Cristo, mas é cristão. O que é um crente cristão nominal? É aquele que pergunta: você é cristão? Eu sou. O que você faz como cristão? Vou à igreja. O que mais? Está de bom tamanho. Vou todo domingo, não falto. Sou até otimista. Mas para por aí. Não arde dentro dele um amor por Cristo, pela sua palavra e pelas almas. É um culto burocrático. É um culto que vem, participa e ainda critica as músicas, critica a ornamentação, critica o sermão. É um culto que vem, senta, fica olhando o relógio. Meu Deus, o pastor hoje está demais, não para de falar. Ou senta e se entrega a sentimentos e pensamentos que não estão aqui dentro. Ou vive um momento que não está aqui. Isso chama-se cristão nominal. O avivamento tem que vir para mexer com esse cristão, mudar a realidade da vida desse cristão. Avivamento é quando há apatia espiritual. Por que precisa de avivamento? Quando há apatia espiritual. O que é apatia espiritual? Não se importa em orar, não se importa em conhecer a palavra, não se importa em viver a palavra, não se importa com nada de Deus. É uma apatia espiritual. Não crê que possa ver o poder de Deus agindo no meio do povo, pelo povo, para o povo. É apatia espiritual. É o mundanismo na igreja. O que é o mundanismo na igreja? É o que nós estamos vendo hoje em nosso meio. Infelizmente, a igreja, ao invés de formar, está sendo formada pelo mundo. É o mundo entrando dentro da igreja. É o mundo se abaixando. Aliás, a igreja se abaixando pelo mundo. A igreja dando espaço e vazão para o mundo dentro da igreja. Ou seja, o que seria isso? É jovens que estão entendendo que podem ter qualquer tipo de ação no mundo, como fazem os jovens no mundo. Atitudes como sendo sexo liberal, livre, podendo ter sexo com quem quer, como quer, ou até mesmo sexo com a sua parceira, seu parceiro, sem estar casados. Isso é o mundo da igreja. Isso é o mundo da igreja. É casamentos que se desfazem, se separam, sem motivo justo, bíblico. Isso é o mundo da igreja. É pessoas que fazem da sua vida profissional a exemplo do que o mundo age, com os valores do mundo. Isso é o mundo da igreja. É famílias que se relacionam em absoluta violência, famílias que se relacionam sem respeito. Isso é o mundo da igreja. Isso é o mundo da igreja. Nós precisamos de avivamento nas famílias, no coração, na mente, na igreja. Avivamento é quando há apatia espiritual. É quando as pessoas não têm o desejo de orar, não têm o desejo de falar com Deus. Isso é apatia espiritual. Não sente o desejo, não sente a necessidade de Deus. Eu estou me virando bem sem Deus e vou continuar me virando. Não preciso de Deus. Se você perguntar na lata, na face, na frente, ele vai dizer: não, eu preciso de Deus. Mas está na palavra, não está nos atos. Isso é apatia. É o culto antropocêntrico. O que é o culto antropocêntrico? É o que nós vemos hoje.
é o homem no centro. Não é Deus mais no centro. É o homem no centro, é o ser humano no centro. Onde as pessoas vão à igreja, porque o homem tem que ser atendido, o ser humano tem que ser atendido. Não que Deus não queira fazer isso. Não que Deus não faça atender o ser humano, os seus filhos. Mas é necessário compreender para que nós vamos à igreja. Para que nós somos cristãos? Para sermos atendidos nas nossas necessidades, ou para adorar o Senhor? Ou para glorificar o Senhor? Ou para dar honra ao Senhor? Para que esse momento? Nós oramos aqui agora por cura. Nós sabemos que isso é importante na vida do cristão. Mas não é essa a razão do culto. A razão do culto é cristocêntrico. É para Cristo. É para a adoração é só dele, exclusivamente para ele. Nós temos que vir para cá com o coração cheio de ansiedade cristã. Ou seja, eu quero adorar a Deus, eu quero cultuar a Deus. Cada palavra que eu canto, estou cantando para ele. Para ele. A manifestação tem que ser mental, emocional e física. Total, todo o meu ser adorando ao Senhor. Isto é uma igreja que está centrada em Deus. Mas hoje nós vemos a maioria das igrejas centrada no homem. Precisa resolver o problema financeiro, precisa resolver o problema da saúde, precisa resolver o problema familiar, precisa resolver o problema de toda a ordem. E a igreja existe para isso, para resolver o problema do ser humano. Não, repito, não que Deus não queira fazer isso. Só que a ordem da importância se inverteu. Eu venho para o culto para ser atendido. Se sobrar um tempinho, eu até adoro a Deus. A palavra tem que encher o meu coração, tem que ser daqui cheio da palavra. Tudo certo quanto a isso. Mas nós temos que compreender que a essência do culto é para Deus. E a igreja hoje, a essência é o homem, o ser humano. Pode olhar ao redor da nossa vida cristã, que vocês não vão perceber isso. E por fim, a causa do avivamento é a falta que a igreja tem hoje de uma visão do Evangelho. O que é Evangelho? Boas novas. Boas novas. Como é que nós nos envolvemos com as boas novas? É quando nós entendemos e compreendemos que quando nós aceitamos a Cristo, imediatamente nós somos incumbidos de transmitir para outro as boas novas. É sintomático. Isso não é obra de pastores, ainda que esteja dentro da vida dele. Isso não é obra de evangelista, ainda que esteja dentro da vida dele. Mas isso é obra do povo de Deus. Quando nós deixamos de nos preocupar que Cristo veio para salvar as pessoas que estão longe dele e que ele delegou isso para a igreja, não foi para anjos, não foi para pastores, foi para a igreja. O pastor existe para trazer essa palavra, mas não é para evangelizar, ainda que como crente isso é inerente da minha vida. Eu não posso deixar de falar do amor de Cristo para as pessoas, mas isso não é incumbência de pastor, isso é incumbência do cristão, que sou eu. Como pastor, eu tenho que transmitir a palavra para vocês. Como pastor, eu tenho que acompanhar a vida de vocês. Mas a incumbência de levar o amor de Cristo às outras almas é da igreja. É da igreja. Tanto que o provérbio diz: ovelha gera ovelha. Avivamento, meus irmãos, é obra para despertar, para tirar as pessoas do túmulo da fé, trazendo para a presença de Deus. O que não é avivamento? O que não é? Não é um programa agendado pela igreja. Nós vamos marcar aqui e vamos fazer um avivamento. Nós vamos agora combinar que vai ter avivamento aqui na igreja. Não é isso. Nem pode ser. Avivamento não é emocionalismo. Ou seja, aquela igreja avivada. Por quê? Porque eles pulam, porque eles gritam, porque eles cantam com entusiasmo. Então a igreja avivada. Não é isso. Isso não é avivamento, isso é uma alegria. E que bom que a igreja seja alegre. Mas não é avivamento. Nós confundimos avivamento. Avivamento, nós vamos ver daqui a pouco. Avivamento não é manifestação emocional. Avivamento não é um culto, um aspecto de show. Que vem aqui na frente um pastor que faz todo um processo de showman. E aí, porque ele é um showman, fala muito alto, grita, marabolismo, pula, brinca, faz a plateia rir, faz a plateia chorar. Isso é show. Isso não é avivamento. Porque aquela igreja é uma igreja avivada porque a pessoa que está lá, é uma beleza. Isso é show.
Não que não tenha que ter interatividade com a palavra, identificação com a palavra, mas não vamos confundir interatividade com a palavra com show. Avivamento não é show. Avivamento não é modismo. Agora é a hora do avivamento. Não. Avivamento, queridos. Avivamento é despertar. Avivamento é restaurar. Avivamento é reinflamar. Isso é avivamento. É preciso que cada um de nós entendamos isso, porque uma igreja que não é avivada, ela é uma igreja moribunda. Não morreu, mas só falta enterrar. Não morreu ainda, mas só falta enterrar, só falta jogar a última pá de cal, porque não está vivendo. É imperativo que nós entendamos isso, que nós estamos vivendo isso. É interatividade com Deus. Avivamento é interatividade com Deus. É você ter um relacionamento pessoal com Deus, não religiosidade, não de ouvir dizer. Já pregamos outro dia sobre isso. É interatividade, é identificação. Você se identifica com esse Deus, você se identifica com essa palavra, você se identifica em orar, você se identifica com as coisas de Deus, você se identifica com a igreja de Cristo. Essa semana atrás nós conversávamos eu com o pastor Hélio, preocupados com a nossa igreja, com a falta de identificação, identidade. Tem algumas igrejas que você conversa com um membro da igreja e você sente a identificação dele com a igreja. E eu já ouvi alguém dizer assim: eu não tenho que ter identificado com a igreja, eu tenho que identificado com Cristo, sem dúvida nenhuma. Mas a hora que eu estou identificado com Cristo, naturalmente eu estou identificado com a sua igreja. Naturalmente. Eu estou identificado com a igreja. Eu morro pela igreja. Mas como eu morrer pela igreja? Tem que morrer por Cristo. Mas como eu posso morrer por Cristo e não morrer pela igreja? Já que a igreja é o corpo de Cristo. A igreja é o corpo de Cristo. Se eu quero morrer por Cristo, eu tenho que morrer pela igreja. Eu tenho que me sacrificar pela igreja. Eu tenho que dar a minha vida pela igreja. Eu tenho que disponibilizar meus dons pela igreja. Eu tenho que disponibilizar a minha sabedoria pela igreja. Eu tenho que disponibilizar as virtudes pela igreja. Porque a igreja é o corpo de Cristo. Não tem como desassociar Cristo da igreja e a igreja de Cristo. Não tem como desassociar. E alguns desassociam, separam Cristo e a igreja. São corpos diferentes. Não são. É o mesmo corpo. É o mesmo corpo. Quando eu não me identifico com a igreja, eu não estou identificado com Cristo. Quando eu me identifico com Cristo, naturalmente eu me identifico com a igreja. E aí, nós precisamos ter essa identidade. A minha identidade diz que tem um número. Eu sou brasileiro. E ninguém pode me roubar isso. Ninguém. Eu sou brasileiro. Eu preciso ter uma identidade cristã. E a tua identidade cristã é: você é presbiteriano. Uma identidade. Tem que amar isso. Avivamento vai trazer para você um calor, uma vida inflamada por Cristo e por a sua igreja. Por Cristo e por sua igreja. Isto é avivamento. Enquanto nós não tivermos a ousadia de conclamar os meus amigos, os meus vizinhos, para estar nessa igreja, eu não vivo uma vida avivada. Avivamento é quando eu amo estar com Cristo. Por consequência, sua igreja. Sua igreja. Nós precisamos despertar isso. Você precisa, eu preciso. Nós estamos conversando hoje sobre essa questão. Eu me perguntei muito, pouco antes de vir para cá, a Misa não está bem de saúde, ela não pôde vir. Eu dizia para ela, eu viajei essa semana, fui ontem, uma cidade do interior do Paraná, 2 vizinhos. Fui lá para participar de um jantar da UNEP, pela qual eu fui preletor. Saí cedo, cheguei à noite, lá, jardim perto da tarde, participei do jantar e eu cedo embora, para estar aqui com vocês. Com o pé doído e tudo. E foi bênção, foi bênção. Deus realmente derramou bênção. Mas antes de sair, já estava o sermão pronto. Eu fui orando, levei um livro, me ler sobre o assunto. E quando eu chego lá, cheguei
até chegar lá, fiquei lendo. Hoje eu acordei cedinho, já tinha preparado para ir mais cedo, mas acordei muito cedo. Peguei o livro e fiquei lendo sobre esse assunto. Vim na viagem meditando sobre esse assunto. Cheguei em casa e falei para mim mesmo, não sei se vou pegar isso. Não sei. Porque preciso de unção para isso. Deus tem que falar o meu coração primeiro, antes de falar o coração deles. Preciso que Deus se revele mais sobre esse assunto. Queridos, a unção de Deus nas nossas vidas é condição primordial, é condição ligada com a nossa vida. Ligada com a nossa vida. Os 2 jantares que eu participei semana passada e essa semana passada eu fui em Rio do Sul. E eu contei para vocês, preocupado com a enchente, porque a enchente estava chegando em Rio do Sul. Eu ligava para o rapaz que estava coordenando o jantar. Falei para ele, dá para ir? Olha, eu estou vendo aqui no noticiário que está enchendo a cidade de água. Ele falou, vem. Aí fui até Blumenau, na casa da minha irmã, parei na minha irmã, meu cunhado pegou o tablet e mostrou, falou assim, ó, ela está 9,5 metros lá, não vá. Se você for, você não sai. Olha aí, ó, tá aqui, ó. E eu peguei o telefone, liguei para ele e falei, rapaz, eu estou olhando o tablet do meu cunhado aqui, está dizendo que está com 9,5 metros. E eu não vou não, cara. Vou ou não vou? Vem. Fomos. Cheguei lá e ele falou assim para mim, um jovem, um rapazinho bem novo, assim para mim, todo mundo mandou cancelar esse jantar. Os diretores do mandou cancelar. Você me perguntou 3 vezes se devia vir ou não. Todo mundo me dizendo aí que tinha que cancelar. Mas o Espírito Santo falava para mim que não cancela. Não cancela. As pessoas me ligavam dizendo, mas vai ter. Eu dizia, vai ter, vem. E o Espírito Santo dizia para mim, continua, não desista. 35 almas aceitaram Jesus. Amém. E os diretores da Donete que estavam ali diziam para ele assim, rapaz, a tua fé é maior que a minha. E ele se transformou em presidente do capítulo naquela noite. Nesse jantar de ontem foi a mesma coisa. Há um mês atrás, eu fui dar uma palestra lá nessa cidade, pela Universidade Federal do Paraná. Eles queriam que era uma semana de empresários da cidade, e eles levaram 4 universidades que iam dar palestras. E eu fui representando a Universidade Federal do Paraná. Porque o diretor-geral da Universidade Federal lá da cidade é um adonipiano. E ele queria que um adonipiano falasse sobre valores cristãos na vida cotidiana de um profissional. E ele me ligou e me convidou. E a minha incumbência era essa, falar sobre valores cristãos na vida de um profissional cristão. E eu fui, orei muito, pedi a Deus, fui. E eu não participei das demais, que era uma para cada dia. Então eu só sabia da minha. E dei a palestra. Eu acreditei que tinha sido uma boa palestra, porque eu recebi em torno de 10 solicitações das pessoas que estavam na sala. Tinha mais ou menos umas 500 pessoas assistindo. E eles me mandaram solicitando a palestra para transmitir para outras pessoas. E eu mandei. Mas esse rapaz, que é o presidente do capítulo da cidade dos vizinhos, ele é um dos diretores da associação comercial da cidade. E ele me ligou na quinta-feira agora, dizendo, Anísio, quero dar uma boa notícia. Dos 4 palestrantes, todos receberam notas dos participantes. E a somatória dos 4, a nota geral, foi uma nota que passou do limite aceitável. Mas por conta da sua palestra, que foi realmente que teve a nota mais alta. Se dependesse dos outros 3, seria reprovado o encontro. Eu confesso que fico contente na hora. Mas aí a carne fala, né? A carne é terrível. E eu pensei, Deus, me tira da cabeça isso, me tira da cabeça isso. Porque dá aquela coisa de que você for o melhor dos outros 4. E eu comecei a orar para que Deus tirasse da minha cabeça. Mas entre orar e sair, que a carne é terrivelmente ruim, então eu estou indo para esse jantar, achando que vai estar assim, já que 500 pessoas assistiram, e eu estou indo menos de um mês depois no jantar do Neto, estou achando que vai estar todo mundo lá. E estava realmente uma pessoa. Uma pessoa. Uma jovem. Som. E o jantar que eu achei que ia ter muita gente, tinha umas 40 pessoas. E o rapaz, o presidente, começou a me justificar um monte de coisa, e eu tive que sair lá do banheiro e pedir
perdão para o Senhor. Me fechei no banheiro, me ajoelhei no banheiro, fui pedindo perdão para o Senhor. Primeiro pelo meu erro, de me achar. Segundo erro, que eu tive que pedir perdão, é de criticá-los. Aí eu tive que pedir perdão de novo. Falei, meu Deus, esses dois pensamentos me tiram a unção. E a obra é tua, não é minha. E foi para me dizer que a obra é do Senhor, a unção é de Deus. E aí quando apresentaram quantas pessoas estavam na primeira vez, no jantar tinha 12. Normalmente é um número muito maior de jantar, só 12 pessoas. Então quando eu fui ao banheiro, eu já sabia disso tudo. E aí pedi perdão ao Senhor, pedi a unção de Deus, misericórdia para aquelas vidas, misericórdia para a minha vida. Para que Deus pudesse me usar a despeito de mim mesmo, apesar de mim mesmo. Ter pensado, eu pensei, sentido que senti. E queria que Deus usasse. Só 12 pessoas a primeira vez. 38 pessoas vieram à frente e aceitaram Jesus. 38. Então, em 2 eventos, 2 finais de semana, quase 70 pessoas aceitaram Jesus. No primeiro jantar, todo mundo, inclusive eu, podia cancelar. O de Rio do Sul. E de fato, saindo de Rio do Sul, eu com enchente, tive que desviar de várias ruas, porque a água já estava cobrindo as casas. Quando eu saí cedo, o pessoal do hotel disse, sai já, 6 horas da manhã, porque 8 horas você não sai mais. E foi assim mesmo. Mas a fé do presidente do capítulo, a unção que estava sobre ele, a fé avivada que estava nele, fez acontecer a obra do Senhor. A fé que estava nas pessoas, porque depois eu fiquei sabendo, a igreja daquelas pessoas daquele capítulo se reunia a semana inteira, da meia-noite às 1h30 da manhã, todas as noites, para orar pelo evento. Todas as noites. Da meia-noite a 1h da manhã, a 1h30 da manhã. Todas as noites. E saíram do jantar e foram para orar, para agradecer ao Senhor. Disseram para mim, o senhor não quer ir junto? Porque eu até ia, rapaz, mas eu tenho que viajar bem cedo. Não vou ficar orando aqui no quarto. Muito fácil que eu. Mas uma igreja avivada, um povo avivado, mexe com a mão de Deus. É isso que nós temos que compreender, queridos. A mão de Deus, Deus é que dá o avivamento. Mas Deus não trará o avivamento se o povo não buscar. Cada um desses avivamentos foi precedido de muita oração, de muito jejum, de muita busca. De muita busca. O avivamento na transformação da sua vida somente acontecerá se você sair da passividade, da neutralidade e ir para o encontro com Deus. Ir para o encontro com Deus. E aí a sua vida vai mudar, seu casamento vai mudar, sua família vai mudar, a sua igreja vai mudar. Nós queremos falar esse mês todo sobre isso. Nós estamos orando sobre isso. Eu gostaria muito que você não deixasse, como fez o povo de Deus no tempo de Abacuque, entrar nesse ouvido e sair desse. No tempo de Abacuque foi assim. Quando ele fez essa oração, aviva, Senhor, a sua obra. É porque o povo ouvia os sermões, entrava nesse ouvido e saía nesse. Eles entravam lá na igreja e saíam do mesmo jeito. A palavra era pregada, Jeremias pregava, falava, exortava. Mas o que acontecia com ele? Era jogado no poço. Porque ele estava incomodando. Ele estava incomodando as pessoas. Ele ia para a prisão, porque ele estava incomodando as pessoas. Porque ele dizia, vocês têm que se arrepender. Vocês têm que voltar para Jesus, para Deus. Para, escuta a voz, enquanto é tempo, enquanto é tempo. E Abacuque está dizendo que é contemporâneo dele. Meu Deus, aviva a obra no meio do teu povo. Aviva, enquanto é tempo. E nós estamos no tempo. Glória a Deus por isso. Nós estamos no tempo. Mas não seja como aquele povo que a palavra vinha e encontrava um coração duro. A palavra vinha e encontrava um coração não com tempo. Eu não tenho tempo para isso. A palavra vinha e encontrava um coração incrédulo. Não, isso não é para mim. A palavra vinha e encontrava um coração criando problemas para o avivamento. Nós precisamos, amados irmãos, nos abrir para o avivamento. Porque avivados só seremos se nos colocarmos humildes e desejosos. Humildes e desejosos. E se formos agraciados com o avivamento do Senhor, nesta igreja,
a sua vida, a minha vida, a nossa vida, nunca mais será a mesma. Porque um povo avivado é um povo de vitória sobre qualquer luta. Sobre qualquer luta. O inimigo não tem vez. O mundo não tem vez. E a carne não tem vez. É um povo que luta para vencer e vencer e vencer. Nós temos que quebrar. Nós temos que romper com a passividade, com a neutralidade. Nós temos que romper com a incredulidade. Nós temos que ir em direção a esse ponto maravilhoso que é clamar, implorar o avivamento. Nos próximos domingos nós vamos estar falando de maneira pontual sobre isso. Como que os avivamentos aconteceram? Para cada domingo será um ponto importantíssimo, intransferível, de como pode acontecer o avivamento na sua vida. Eu quero dizer para você que você não deve faltar. Primeira coisa, priorize na sua vida isso. Não seja como o povo no tempo de Jeremias, que tinha tempo para tudo, menos para submeter ao Senhor, menos para submeter a palavra. Tinha tempo para tudo, menos para isso. Priorize na sua vida isso, meu irmão, minha irmã, priorize. Domingo que vem eu não vou adiantar qual é o tema para você não ficar com preconceitos, mas é sobre isso de forma pontual. Vai ser um ponto. Para cada domingo será um ponto que nós vamos tratar. E está escrito aqui, eu ia tratar hoje, não vou tratar. Para cada ponto que está aqui, será um domingo, pastor Érico, que nós vamos tratar. E você não pode perder. Eu ouso dizer que é a oportunidade da sua vida. É a oportunidade da sua vida. É a oportunidade do seu casamento. É a oportunidade da sua família. É a oportunidade que Deus está derramando agora, que você não pode perder, não pode deixar. Não deixe isso passar. Porque é a oportunidade da sua vida. Porque vai chegar o dia, para mim e para você, que o Senhor Jesus vai chegar diante de você diante dele, e ele vai perguntar para mim e para você, o que você fez com a palavra que eu disponibilizei para você? O que você fez? Como você tratou a palavra que eu disponibilizei para você? Como você tratou? Com que seriedade você lidou com esse assunto? Leviano? Fútil? Irresponsável? Indiferente? Não deixe de estar aqui. Pelo contrário, vocês estejam aqui e eu vou conclamar todos que não vieram hoje para estar aqui. Vou ligar pessoalmente para os que não vieram para estar aqui. Vocês não vou ligar, vocês estão aqui. Mas vou ligar para cada um daqueles que não vieram, para que nós possamos conversar sobre esse tema interativo na vida da igreja, a avivamento. Baixe sua cabeça, ore ao Senhor agora e se coloque diante dele com humildade, dizendo: Senhor, eu preciso desse avivamento na minha vida, a minha família precisa. Você vai sair daqui, no boletim está escrito sobre tudo que eu preguei hoje. Está escrito aí. Leve para casa o boletim, leia sobre isso, medite sobre isso, jejue sobre isso, ore sobre isso. Você tem uma semana inteira para permitir que o Espírito Santo haja em seu coração. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Querido Deus, teu povo, meu Deus, nesse momento ouviu essa palavra, eu ouvi essa palavra. Quero dizer ao Senhor que eu sou o primeiro a me colocar diante do Senhor, com o coração derramado, dizendo para o Senhor que eu preciso entender mais, compreender mais sobre o teu avivamento, que eu preciso e careço desse avivamento de forma desesperada. Meu Deus, cada um de nós, Pai, cada um dos que estão aqui, dos que não vieram, Pai, tem misericórdia de nós e derrama do teu avivamento sobre nós, Senhor. Derrama sobre nós. Eu sei que nós não estamos preparados, mas eu sei que o Senhor vai nos preparar. Pai, derrama do teu avivamento. Ressurge esta igreja das cinzas.
de novo no coração de cada um de nós o amor ardente pela Tua palavra, pela Tua vontade, pelo Teu Evangelho. Meu Deus, aviva a Tua obra em nosso meio. Meu Deus, eu sei que essa é uma palavra que foi proclamada diante do Senhor por muitos e muitos homens e mulheres ao longo da história da igreja. E às vezes, muitas vezes o Senhor respondeu de maneira maravilhosa. E nós queremos nessa noite, meu Pai, pedir e implorar ao Senhor que o Senhor venha derramar sobre cada um aqui esse interesse por avivamento, esse desejo por avivamento. Meu Senhor, nós queremos que uma igreja viva, uma igreja calorosa, uma igreja vibrante, uma igreja atuante, uma igreja que seja luz, uma igreja que se comporte, Pai, como uma igreja cristã identificada com Cristo. Por isso, meu Deus, toma conta de cada um de nós. Cada um dos assuntos que nós vamos trazer durante os domingos vindouros, sobre isso, que seja banhado na sua unção, meu Pai, em nome de Jesus. Perdoe, Pai, perdoe a nossa forma de ser e agir até aqui. Perdoe, Pai, tem misericórdia, perdoe, Senhor. Eu olho, Pai, não mais para o passado, mas eu olho para o hoje e para o amanhã. E eu quero ver primeiro na minha vida, meu Deus, um comprometimento com o avivamento. E quero ver também nesta igreja, meu Deus, em nome de Jesus. Perdoa-nos, Pai, perdoa a minha vida, Senhor. Perdoa os meus sentimentos e pensamentos que estavam dessintonizados, Pai, até aqui com este mover do Teu Espírito Santo. Eu desejo ardentemente, Pai, esse avivamento. Primeiro em mim, Senhor, o Senhor sabe o quanto eu preciso. E depois também, Pai, nos meus conservos. Tem misericórdia de todos nós, meu Deus, em nome de Jesus. Tem misericórdia e derrama o Teu avivamento, Pai, sobre esta igreja, Pai, que essa igreja seja uma igreja viva, uma igreja que transborde do Seu amor, em nome de Jesus. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Quero convidar os presbíteros presentes a compor comigo a mesa da Santa Ceia.